Posso? Pode. Bom, eu vou dar uma repassada rápida nos pontos, só para. Você deve lembrar, mas. Não foi por alto, mas Não, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: nas décadas de 80 e 90, a gente teve direta já, tivemos fim da ditadura militar, enfim. E na primeira década dos anos 2000, a gente teve então as Torres Gêmeas, a gente teve a consolidação da internet, tivemos a banda larga crescendo, redes sociais, Skype. Então o que eu quero saber é o seguinte: como era a sala de aula em relação ao conteúdo nos anos 80 e 90 e agora? bom, havia uma diferença, assim, óbvia, porque você dava aula para uma geração em que essa geração vinha de um contexto histórico muito preciso. Nos anos 80, né, vamos pegar assim, eu comecei a dar aula aqui em 84, nós vivíamos o final do regime militar. E quem viveu debaixo da ditadura tinha uma perspectiva mais crítica, né, em relação ao processo político, em relação a várias coisas. Então isso permitia que o diálogo acadêmico fluísse com muito mais facilidade. Quando você indicava a bibliografia, você notava que os alunos já tinham ouvido falar daquele autor e tinham alguma expectativa. Tá? Mas também não vamos idealizar o passado. Eu estou dizendo de um número razoável, não é a totalidade dos alunos. Então esse aluno tinha mais capacidade reflexiva, tinha. Tá? Ele tinha um texto melhor, tinha. Mas por que ele tinha um texto melhor? Ele lia mais. Tá? Ele analisava, ele refletia mais. Então tinha um melhor encadeamento de ideias, isso, claro, se refletia no texto. Quem lê mais, tem mais técnica narrativa. Né? Então eram alunos com perspectiva histórica. Né? E, antes de falar das tecnologias, eram alunos que, acima de tudo, vivenciavam utopias ainda. Né? E eles tinham também uma noção muito clara, né, de ações coletivas que pudessem transformar ou reformar a sociedade. Isso desaparece. E por que isso desaparece? Isso desaparece por dois aspectos. Primeiro, os alunos das diretas já estavam vivenciando uma luta pela redemocratização do país. Nós estamos nos anos 80. Né? Então, esse aluno ele tinha toda a perspectiva de vou redemocratizar, vamos. Né? Eles faziam parte de um grande coletivo. Esse grande coletivo ele vai começar a se esfarelar a partir dos anos 90. Por quê? É o advento, quer dizer, o neoliberalismo começa a se tornar hegemônico. Né? E as novas tecnologias, porque não há tecnologia que não seja política. E toda tecnologia, o que move a história é a tecnologia. E a luta de classe se molda a cada tecnologia, né, da época. Então essas novas tecnologias, elas fazem com que os indivíduos, elas se tornam dispositivos de controle, né, internet, celular, e os indivíduos se sentem, eles ficam mais autocentrados. Tá? Então eles perdem a noção de perspectiva histórica, eles perdem a noção de coletivo, eu diria que até uma perda de memória, né, principalmente memória histórica, memória cultural, e esse aluno ele reage ao imediato. Tá? Ele reage a um fluxo. Ele vive num sistema de fluxo, isso não existia. Então ele hoje ele não é mais o aluno que está territorializado numa sala. Ele está ao mesmo tempo em uma sala e, né, entrando no computador. Quer dizer, ele está no local e está no global. Então, um novo tipo de inteligência, um novo tipo de subjetividade. Eu não faço coro, eu não engrosso o coro dos que dizem antigamente os alunos eram melhores. Sabe, são subjetividades diferentes, de contextos históricos diferentes. Né? Seria impossível um jovem... Eu me pergunto às vezes o seguinte: se houvesse internet naquela época, se já houvesse esses dispositivos de controle, né? Aí, assim, você me citou as diretas, o fora-cola. Né? Primeiras diretas. O fora-cola. O fora-cola já tem uma outra característica. Por quê? Claro que houve participação. Tá? Naquela época, os alunos
os estudantes eram mais à esquerda, ainda tinha isso, né? O estudante universitário, ele normalmente tinha uma parcela expressiva progressista, a gente está vendo isso se inverter. Né? Hoje nós temos uma hegemonia muito forte, muito clara da direita, uma ofensiva conservadora. Muito bem, nas diretas, eles vão às ruas pedir fora Collor, mas já não havia uma perspectiva do que eles queriam. Tá? E o que decorreu disso? A mídia se apropriou desse movimento. Tá? Ela espetacularizou o impeachment quando viu que era inevitável. Né? As organizações Globo, que foram braços de sustentação da ditadura, sustentavam também o governo Collor. Quando viram que aquilo era inviável, né? Elas expropriaram daquele movimento qualquer característica política, né, que pudesse render dividendos políticos ou eleitorais para o PT ou para qualquer outro partido, e transformaram aquilo num grande espetáculo. Então, uma garotada aí é como se estivesse indo a uma festa, indo a um Rock in Rio, um festival, e, obviamente, aquilo era glamourizado, ele saiu na capa da Veja, na capa dos principais, da capa dos jornais, né? Então já teve uma dimensão mais espetacular. Né? A queda do Muro de Berlim foi antes. Né? Mas ali a coisa você ainda tinha, eu fiz um pequeno retorno no tempo aqui, você ainda tinha aquela perspectiva anterior. Né? Nós tivemos uma eleição polarizada, que foi Lula e Collor e Brizola, né? Só que o Lula chegou ao segundo turno, e a maior parte dos estudantes votavam no Lula, a classe média tinha um setor bem mais amplo do que hoje, com uma visão progressista, então isso se traduzia em sala de aula, é claro que se traduzia. Hoje o processo é diferente. Hoje a sedução não se dá apenas pelo reconhecimento de um conteúdo que está sendo apresentado e que o aluno tem plena consciência de que aquilo é importante. Não, hoje você tem que seduzir esse aluno. Você tem que trabalhar com ele. Não adianta mais. Tá? No mundo que deixou de ser analógico, passou a ser digital, você ficar reclamando, né? Você tem que trabalhar com isso, você tem que interagir. Eu quando vejo aluno com celular, olha, honestamente, às vezes, claro que me incomoda, mas eu faço o seguinte, muitas vezes aproveito o que eu estou falando e peço para ele entrar no Google e ver um dado para mim. E por incrível que pareça, a participação do aluno incrementa. Dizer que acabou a inteligência, isso é bobagem. Né? Há novas inteligências e um novo contexto histórico. Como nós vamos trabalhar com isso? Esse é o desafio do professor. E é o desafio do aluno. Entendeu? Esse é o contexto que eu vejo atualmente. Ok. Vai, Regiane.